Olá, pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês para poder bater um papo sobre o que é ensinar línguas para fins específicos e tudo que envolve esse grande universo que a gente tem para desvendar. Eu sei que vocês já estão numa fase do curso, que vocês já passaram por inúmeras fases, já estudaram decretos para poder conhecer um pouquinho mais sobre o ensino superior tecnológico, o ensino técnico, aprender um pouquinho sobre as siglas que a gente ouve tanto na área de ELF, que é o ensino de línguas para fins específicos, a sigla LINF, que não contempla ensino, mas somente línguas para fins específicos. Então, essas são as duas siglas que a gente mais vai ouvir em textos escritos no Brasil. Porque ESP é a sigla do English for Specific Purposes, que é uma sigla mais internacional, né? Que provém do inglês. Eu sei que vocês viram também com a professora Rita Barbirato, grande colega nossa, a respeito da análise de necessidades, alguns detalhamentos e implicações, com o professor Almeida Filho, a questão das competências, dessa abordagem que contempla o ensino comunicativo. Provavelmente ele falou com vocês sobre a operação global do ensino de línguas, que tem tudo a ver, está dentro do que é ensinar línguas para fins específicos. E hoje eu vim para conversar rapidamente também com vocês, nesse finalzinho de curso, tentando fazer um repasso, como a gente diz em espanhol, desses caminhos pelos quais vocês percorreram até aqui, de forma breve, né? E tentando mostrar para vocês um pouquinho as projeções futuras para essa nossa área. Então eu queria começar contando para vocês que eu também, em algum momento da minha vida, não tão longe assim, exatamente em 2008, eu ingressei para dar aulas de espanhol na FATEC de Americana. E a gente percebeu que ali o ambiente era de ensino de línguas para fins específicos, pelas conversas com os colegas, pelas reuniões nas quais a gente participava, porém eu não fazia sequer ideia do que viria a ser isso. Ensinar uma língua para fim específico. Então, se eu não sabia, mas eu estava num ambiente que requeria essa formação e eu não tinha, então eu fui buscar. E fui buscar num momento do meu estudo que foi fazer um doutorado na área, né? Então, eu fiz um doutorado na área de educação, especificamente trabalhando a formação do professor de línguas para fins específicos. Muito bem. Então, o primeiro ponto nessa pesquisa toda que eu fiz, o que eu descobri? Eu descobri algo que não é não descobri a roda, mas eu descobri que todos nós que somos formados em letras, que somos formados em linguísticas, temos uma grande lacuna na nossa formação. E onde está essa lacuna? Exatamente no ponto da formação desse professor para a área de línguas para fins específicos. Então, a gente observou que os cursos de graduação não têm uma disciplina que verse sobre esse tema. E tampouco eles tratam sobre ele na disciplina de metodologia de ensino de línguas, por exemplo. Aí a gente vai para a pós-graduação, tanto a lato sensu quanto a stricto sensu. E a gente não encontra praticamente, não vamos generalizar, né? Mas a gente praticamente não encontra linhas de pesquisas que também trabalhem com essa temática. Para não sermos injustos, né, nessa nossa pesquisa, a gente também encontrou, claro, algumas excelentes iniciativas em universidades brasileiras, tanto em cursos de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, e em cursos de graduação, que trabalham ou que pelo menos tratam sobre a temática do ensino de línguas para fins específicos. Porém, como vocês viram, pelas leituras que vocês fizeram, pelas reflexões e discussões que tiveram com a professora Magali e com os demais professores, que ainda essas iniciativas são muito incipientes. Então, se existe a lacuna nessa nossa formação e não tem oportunidades para a gente suprir essa demanda, então como que a gente vai conseguir se formar? Então, essas pequenas iniciativas
né, precisam se espalhar pelo Brasil, e uma iniciativa muito importante, da qual eu fico muito feliz de poder participar, é desse curso de vocês, oferecido pela professora Magali, em parceria com o Centro Paula Souza, já há algum tempo, né, esse curso está sendo oferecido, e é muito importante porque ele trata exatamente dessa nossa formação na área de ensino de línguas para fins específicos, porque sim, as FATEC e a ZETEC são ambientes de ensino de línguas para fins específicos, certo? Então, tendo em vista isso, bom, descobrimos essa lacuna, então vamos buscar o aperfeiçoamento. E depois que eu busco esse aperfeiçoamento, o que eu faço? Como é que eu trago essa teoria para a minha prática, para a minha sala de aula? Até outro dia, sala de aula presencial, hoje uma sala de aula virtual. Então, esses são dois pontos sobre os quais nós vamos falar um pouquinho agora. Então, primeira coisa, voltando ao que a professora Rita conversou com vocês da análise de necessidades. Como vocês viram, pelo que vocês conversaram, pelo que vocês leram, realmente é complexo fazer uma análise de necessidades minuciosa, seguindo todos os detalhes que são necessários. Porém, é possível a gente fazer análises de necessidades mais simplificadas. Por exemplo, para quem dá aula no curso superior de tecnologia, na FATEC, você precisa conhecer o projeto de curso, né? O projeto pedagógico desse curso com o qual você trabalha. E na ETEC também, obviamente. Você precisa também, na FATEC e na ETEC, conhecer o perfil desse aluno egresso. Quem é ele no mercado de trabalho? Que funções ele desempenha nesse ambiente do curso dele? De logística, de gestão empresarial, de processos químicos, de têxtil e moda, enfim, dentre os diversos cursos que a gente tem de tecnologia e de ensino médio técnico profissionalizante no Centro Paula Souza. Então, é muito importante a gente conhecer esse mínimo do profissional. Veja, nós não somos especialistas em logística, em gestão empresarial, nem em processos químicos. Nós somos os especialistas em línguas. O nosso aluno é o especialista e é com ele também que nós vamos aprender e que nós vamos receber informações do mercado de trabalho. Que informações? Por exemplo, em que momento do seu trabalho você vai utilizar o idioma? Em momento X, Y, Z, ok. E quais tarefas você desenvolve nesses momentos X, Y e Z? Então, eu preciso, por exemplo, escrever e-mails, eu preciso falar ao telefone, eu preciso participar de reuniões, eu preciso saber ler manuais técnicos de maquinários com os quais eu trabalho, enfim. Então, essas informações são extremamente importantes, porque com elas é que eu vou organizar, eu vou planejar todo o curso que eu vou oferecer, seja de inglês, seja de espanhol, de francês, não importa o idioma. Então, com isso, aí eu parto para para esse planejamento propriamente dito. Então, eu vou pensar com todas essas informações que eu já recolhi, dos alunos ou até de conhecidos que eu já tenha no setor produtivo, né, nessas áreas, então tudo isso é importante, então eu vou ver com quais temas eu posso trabalhar, quais tarefas eu posso desenvolver, que material didático eu vou utilizar. Eu vou adotar um que já existe no mercado ou eu vou desenhar o meu próprio material, que como a gente está acostumado a ouvir nessa área, dentre as inúmeras habilidades que um professor de línguas para fins específicos tem, uma delas é ser design de curso. E isso é verdade. Por quê, gente? Porque nem sempre um material didático já pronto vai suprir toda a necessidade que você precisa, seja de conteúdo ou seja na carga horária. Os livros geralmente têm mais de 20 unidades. Se você tem um curso como o da FATEC, que a gente tem as disciplinas de espanhol 1 e 2, totalizando 80 horas, 40 horas cada uma, um livro com 24 unidades é humanamente impossível, tendo 1 hora e 40 por semana. Então, nós precisamos
conectar todos esses detalhes, o conteúdo, os temas, que material é melhor, que carga horária eu tenho, que tipo de aluno eu tenho, em que curso eu estou, né? E depois, na parte não somente final, mas de forma contínua, os tipos de avaliação que eu vou aplicar para os meus alunos, contemplando as habilidades necessárias que eu já levantei lá na análise de necessidades. Então, falando assim, parece que são inúmeras etapas, que é super complexo. De fato, não é algo tão simplificado, né? Não seria nem simples, eu diria simplificado, mas é algo necessário, né? Então, se nós não nos dermos essa oportunidade de fazer essa análise de necessidades, que eu chamo de mínima, que é ler os projetos de curso, conseguir conhecer o perfil do egresso, eu provavelmente vou entrar na sala de aula e não vou saber o que eu estou fazendo, ou eu vou fazer no modo automático, aquilo que eu sempre faço ou que eu sempre fiz a vida inteira, e que não é o que a gente precisa de um profissional que trabalha com a gente na FATEC e na ETEC. A gente precisa de profissionais que conheçam esse ambiente, que entendam que ali é um ensino de línguas para fins específicos, para que realmente as nossas aulas tenham valia para aqueles alunos futuros profissionais. Entendem? Então, eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre tudo isso. A gente vai entendendo aos poucos a se colocar nesse lugar de professor de línguas para fins específicos, e que, como eu digo para os meus colegas, né, quando a gente fala sobre o assunto, na verdade, se nós pensarmos bem, todas as disciplinas são, ou pelo menos deveriam ser, para um fim específico. Então, uma disciplina de estatística, por exemplo, num curso de logística, ela tem um objetivo, que talvez num curso de têxtil e moda seja outro. Então, veja, não é só em idiomas que o idiomas, a área de línguas, né, melhor dizendo, é que trata do ensino para um fim específico, mas isso é cabível para qualquer área, na minha opinião, porque senão você vai dar uma aula de estatística como você daria no ensino médio normal, né, que não é profissionalizante, que não é técnico, e tá errado, né, não é condizente com aquele segmento de ensino. Então, tudo isso é importante que vocês comecem a refletir, comecem a pensar sobre isso. E não menos importante, quando a gente fala em fins específicos, e agora pensando nesses tempos que a gente está em casa, né, de quarentena por causa da pandemia, as tecnologias digitais têm nos ajudado muito nisso, né? Tecnologias que a gente não conhecia e passou a conhecer, outras que a gente conhecia pouco e passamos a nos aprofundar sobre elas, e para que isso venha em prol das nossas aulas. E além disso, que muito se fala hoje em metodologias ativas, a gente sempre comenta que professor de línguas sempre trabalhou com metodologia ativa, ele só não sabia que ele estava fazendo isso, porque não existia esse nome, não existia essa denominação para algumas práticas que a gente já desenvolvia, né? Entre muitas que a gente já fez, como trabalhar em pares, utilizar essas ferramentas que hoje estão super em alta e são muito eficientes. Eu mesmo já usei em várias aulas minhas, como o Kahoot, o Plickr, o próprio Google Formulário, né, o Google Forms, para fazer avaliações, para fazer pequenos quiz. São super boas essas ferramentas e nos ajudam muito na nossa sala de aula, seja ela presencial ou seja ela virtual, que é o ambiente em que a gente está vivendo hoje em dia. Então, fazendo um resumo de tudo isso que vocês viram, que nós conversamos aqui de forma bastante breve, pensando em projeções futuras para o ensino de línguas para fins específicos no Brasil, o que nós esperamos? Entre outras questões. Mas principalmente que então os cursos de graduação, uma vez detectada essa lacuna, comecem a, no mínimo, a gente sabe que criar uma disciplina às vezes no curso é um pouco utópico, mas eu prefiro acreditar que isso será possível sim, mas que pelo menos esse tema seja tratado, nem que seja
ou ao menos na disciplina de metodologia de ensino de línguas. E que, se isso não for possível, que tragam profissionais, né, que levem, melhor dizendo, profissionais às suas universidades, que possam falar sobre o tema com os alunos numa semana do curso ou numa aula sua mesmo, para que o aluno não saia da faculdade de letras ou de linguística sem saber do que se trata como nós saímos, né? E que os cursos de pós-graduação ofereçam cada vez mais linhas de pesquisas para que todos nós e os jovens que estão se formando agora, os recém-formados, poucos, porém recém-formados, possam se aperfeiçoar sobre o tema, porque só com mais pessoas pesquisando e se aperfeiçoando é que esse tema vai tomando corpo e a gente vai podendo abranger um grande espaço e importante espaço, que é esse processo de ensinar e aprender línguas para fins específicos no nosso ambiente, que é o Brasil, e que a teoria é a mesma, mas a gente tem espaços específicos, como o ensino superior tecnológico, como o ensino técnico em nível médio. E isso é bastante importante. E eu falo na questão do Brasil, principalmente nas publicações, porque até um tempo atrás a gente só tinha publicações escritas em inglês e muita gente acabava se afastando disso quando tinha a oportunidade de se aproximar, se afastava porque o fato de estar em inglês não animava a ler, porque não conhecia a língua ou conhecia pouco, e aí ficava uma leitura vagarosa e a pessoa desistia. Hoje em dia não tem mais essa desculpa. Além de a gente poder ter se aperfeiçoado mais no nosso inglês, a gente também tem várias publicações em português, e eu digo hoje em dia, não é do ano passado para cá, já há um bom tempo, uns bons anos de lá para cá, a gente tem tido cada vez mais e melhores publicações na área de línguas para fins específicos, que com certeza vocês tiveram contato com inúmeras delas durante o curso que vocês fizeram. E é importante que vocês, sempre que possam, revisitem essas obras, para que isso esteja sempre presente na vida de vocês. E faço votos que vocês, assim como eu, comecem a gostar muito dessa área, para poder pesquisar e a gente poder ter mais publicações e socialização de todas essas ideias, de todas essas discussões, certo? Então, se nós ficássemos aqui, falaríamos muito mais coisas sobre a área, tem muito tema para abordar sobre esse grande assunto, né, que é o ELF. E o que eu tenho é agradecer vocês por esse momento, sucesso nessa nossa trajetória, fico à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. A professora Magali tem os meus contatos, ela passa para vocês, e dizer para vocês continuarem se cuidando, em épocas aí que estamos de pandemia, e deixar um abraço bem apertado para vocês e um grande beijo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau.